Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, falar da minha alegria e gratidão a Deus de estar mais uma vez neste trabalho tão importante para a igreja e, por que não dizer, para todos que têm a oportunidade de participar através deste veículo que já foi falado, de grande importância para a vida de cada um. Meus irmãos, eu quero também agradecer ao nosso amado e querido pastor, presidente, pela oportunidade de mais uma vez poder transmitir uma palavra aos corações que nos ouvem através das rádios e que nos assistem através da Rede Brasil de comunicação. Também outros veículos de comunicação. Também queremos agradecer a Deus pela vida do evangelista Jonas Lucena, que estamos cultuando, pois é um culto no lar, e os demais que estão aqui no estúdio. Quero convidar a todos para ler, os que puderem, claro, um texto nas Sagradas Escrituras que está no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, iniciando do versículo 32. Hebreus, capítulo de número 10, e o verso 32 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grandes combates de aflição. Em parte foste feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste as expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, estamos diante de um texto nas Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, de grande importância para nós, pois este livro é um livro importante, como toda a Bíblia. É um livro de autor desconhecido, que tem como tema um melhor conserto. Este livro foi escrito cerca de 67 a 69 depois de Cristo, e ele fala nos seus primeiros capítulos em diante da superioridade de Cristo, sendo Cristo maior que os anjos, sendo Cristo maior que Moisés, maior que os homens. E ele, o escritor aos Hebreus, ele direciona este livro exclusivamente aos irmãos que estão em Roma, principalmente os judeus perseguidos e padecendo grandes tribulações por ser cristãos e por servir a Cristo. E neste livro também ele fala de fé de forma extraordinária. Ainda encontramos neste livro escrito figuras do Antigo Testamento, que era uma sombra do que vem a ser na presente aliança, na nova dispensação. Finalmente ele traz uma linguagem para os leitores de uma fé como aqueles que viveram na prática
todo o livro, e aqui no capítulo de número 10, nós vamos encontrar ele trazendo uma palavra de ânimo para aqueles que estão sendo maltratados, perseguidos, para que eles não desanimem, para que eles permaneçam servindo ao Senhor com alegria e não faça como alguns deles que por causa das perseguições estava deixando o Senhor, abandonando a fé, deixando o Evangelho, recuando na fé. E aí ele fala deste grupo como aqueles que se retiram para a perdição. Mas ele exorta, traz uma palavra de ânimo para que aqueles que estão servindo ao Senhor, mesmo sob perseguição, eles permaneçam firmes, crendo em Deus, crendo nas promessas. E aqui encontramos palavras que nos traz alimento sólido para a nossa caminhada. Claro, e exortação àqueles que queriam deixar a fé, como já falamos, ou já dissemos. O versículo de número 32, eu chamo a sua atenção que diz assim, capítulo 10, e o verso 32 que lemos, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados suportaste grandes combates de aflição. Claro que aqui, dias passados, ele não está se referindo ao Antigo Testamento, nem à galeria que chamamos dos heróis da fé. Aqui ele está se referindo aos primeiros dias de conversão com Cristo, aqueles que aceitaram o Evangelho, que estão servindo ao Senhor e que no início da caminhada já enfrentaram tribulações ferrenhas em suas vidas, mas não negaram a Cristo, não deixaram a sua fé e continuaram servindo ao Senhor com alegria. Ele ainda fala de a forma em que eles estavam no início da caminhada servindo ao Senhor. Versículo 33 em diante ele diz: em parte foste feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitisse as expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Era servindo ao Senhor, com muitas perseguições, com muitas lutas, mas não negando a fé e crendo, e ainda tendo grandes percas materiais, de bens materiais, mas não tendo isto como sendo mais importante do que as promessas do Senhor. Então, queridos, esses dias passados de que o escritor aos Hebreus está lembrando aos novos, aqueles que servem ao Senhor, que nos primeiros dias, como novos convertidos, enfrentaram essas pelejas, essas guerras e foram vitoriosos. Ele fala aqui no capítulo 10 e o verso 33, dos vitupérios, não é? Vitupérios que significa tornar em vergonha pública ou expor em vergonha pública. Os sofrimentos de Cristo, os cristãos agora estavam padecendo, não é? Sofrendo. E ele os anima dizendo que isto seria passageiro, seria algo que iria passar muito rápido. Aguardasse com fé, com esperança o que o Senhor havia prometido. Se não vejamos o verso de número 35, ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O 37 ainda diz: porque ainda um poucochinho de tempo,
e o que há de vir virá, e não tardará. E para aqueles que estavam querendo desistir, ele ainda diz no verso 37, queridos, ou melhor, o verso 38, que diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Claro que seguir a Cristo, caminhar com Cristo, implica em muitas perseguições, tribulações, desafios, porque o próprio Senhor, em Mateus capítulo de número 16, e o verso 24, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz, fala de sofrimento. E em terceiro, seguir o Mestre, aquele que quer ir para os céus, que quer salvação, vida eterna, precisa renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia tem uma cruz a carregar, a suportar. Em João 16 e 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não engana os seus seguidores, ele não diz que aqui será apenas gozo e alegria, não. O Senhor alerta, o Senhor nos deixa ciente de que a caminhada cristã há muitas dificuldades e guerras, mas o Senhor está conosco. Ele está para nos confortar, para nos ajudar, para nos animar, para nos fazer vitoriosos. Portanto, a vitória daqueles que creem, tudo está, queridos, relacionado à fé. Quando a fé acaba a caminhada cristã. Não tem como seguir a Cristo sem fé. A esperança está tão ligada à fé. E a fé e a esperança que elas andam de ombro a ombro. Andam de mãos dadas. Então a fé alimenta a esperança. E a esperança, ela gera fé a cada dia. Porque esperamos aquele que é fiel e que prometeu. Oh, glória! Talvez você esteja nesta noite com a fé aquecida, a fé lá em cima, crendo em Deus, sabendo que Ele prometeu e é fiel para cumprir. Mas talvez há outros que estejam me assistindo, que estejam nos ouvindo através das rádios, que a fé está bem pequena. E dado o momento de lutas, de dificuldades, que vem te assolando, você já pensou em parar, em desistir. Mas tome o conselho de Deus nesta noite. Não desistas, não pare, não desanime, levante a sua cabeça, porque Cristo que te prometeu, Ele é fiel. Aleluias, glória a Deus. Queridos, ele diz aqui no verso de número 38, como já lemos, que diz: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aquele que crê em Deus, ele vive da fé. Essa expressão bíblica encontramos na Bíblia em 4 textos nas Sagradas Escrituras. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Ainda encontramos em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Também podemos ver esta expressão em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Podemos também encontrar em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que o justo vive da fé. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele disse que nós andamos por fé e não por vista. Aqueles que vivem por vista, crê no apalpável, naquilo que se pode tocar, que se pode ver, crê no que tem de posse. Mas quem vive por fé, crê naquilo que não pode tocar.
no momento, naquilo que ele não vê no momento, mas ele crê, porque está escrito na palavra de Deus, porque Deus falou-lhe ao coração através das Escrituras. Oh, meus amados, você que me ouve, quem sabe você parou na caminhada, quem sabe você está à beira do caminho, sentado, prostrado e pensando se continua ou se fica aí onde está para ver o que vai acontecer. Observe que o escritor aos Hebreus fala de dois grupos aqui, nesse texto, especialmente o versículo de número 39. Ele disse: nós, porém, não somos daqueles. Primeiro grupo, nós. Segundo, aqueles. Nós, os que permanecem, os que servem a Cristo, os que caminham com Cristo. Não somos daqueles, aí ele disse, daqueles que se retiram para a perdição. Os que abandonam Cristo, os que se retiram deixando o Senhor, Ele os deixa para a perdição. Mas aí o Senhor te convida esta noite a participar do grupo que somos nós, que cremos, e que esse grupo, desde o Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus falando de fé, porque tudo está relacionado à fé. Quando eu vou mais um pouquinho à frente, no capítulo de número 11, ele vai falar de fé, como já disse no início, ele vai falar de fé vivida na prática. Ele fala de fé e traz, claro, um pouco da história de cada um que viveram essa fé na prática e que venceram pela fé. Ele fala de homens como Abel, Enoque, Noé, Abraão. Ele fala de Sara, que venceram pela fé. Ele fala ainda no capítulo 11 de Isaac, Jacó, José, Moisés. E ele vai falando desses homens que venceram pela fé. Ele fala de Raabe. E quando chega no versículo de número 32 do capítulo 11, algo me chama a atenção aqui. Eu quero ler com você, veja o verso de número 32 do capítulo 11, que diz assim, ele disse: o que mais direi? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jéfter, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele engloba aqui toda a gama de profetas do Antigo Testamento, como aqueles que venceram pela fé. E o vencer aí é que eles enfrentaram guerras, lutas, dificuldades, e até alguns deles não teve a vida por preciosa para crer no Senhor que os fez a promessa. Ainda neste capítulo nós vamos encontrar, capítulo 11 do escritor aos Hebreus, ele fala um pouco da história desses homens de que mencionei os nomes, mas aí o que ele engloba aqui, por falta de tempo e espaço de falar de cada um, ele coloca em uma citação no verso 32. Mas aí o que eles passaram, veja o verso 33 em diante do capítulo 11. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir do exército dos estranhos. As mulheres receberam pela sua ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, olha os que eles suportavam, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram o escárnio, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Eu chamo a sua atenção ao verso 38 do capítulo 11,
que ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. Este mundo não era digno de ter estes homens que está aqui nesta relação chamada galeria dos heróis da fé. Eram homens que criam no Senhor, que acreditavam naquilo que o Senhor os prometeu. Abraão saiu de Ur dos Caldeus quando o Senhor lhe disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, crendo na promessa e na fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto e ser maltratado do que ter o gozo do pecado por um pouco de tempo. Tudo aqui é passageiro, amigo. Tudo aqui é passageiro, amado. Não vale a pena. A riqueza passa, o dinheiro acaba, o ouro acaba, a vida passa tão depressa e você vai se deparar com uma realidade no mundo espiritual, ou vai se deparar diante de Deus como juiz. Mas nesta noite Ele te dará a oportunidade de você ficar frente a frente a Ele, não como juiz, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que oferece perdão, que dá força e ajuda aquele que quer vencer pela fé. Anima-te, levanta-te de onde estás, move o teu coração para crer em Deus. Oh glória! E Ele te ajudará nesta caminhada. Ele ainda fala desses homens dizendo que o mundo não era digno de tê-los aqui. O mundo os maltrataram, o mundo os feriram, os mataram fisicamente, mas eles permaneceram firmes, crendo em Deus. Olha o que ele diz no verso de número 38 do capítulo 11. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes, e pelas cavernas, pelas covas e cavernas da terra. Ele diz ainda: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é esta que ele cita aqui, que os heróis da fé não alcançaram? Cristo, a plenitude dos tempos, Cristo. Mas por que eles não alcançaram? Eles morreram crendo na promessa, mas eles não tiveram a oportunidade que os apóstolos tiveram de conhecê-lo, de tocá-lo, de andar com ele, de comer com ele, de aprender com ele. Oh glória! Mas por que esses homens que o mundo não era digno, não teve a oportunidade de alcançar a promessa de Deus, feita através de Abraão, dizendo: eu te abençoarei, Abraão, e em ti abençoarei todas as famílias da terra? Porque esses homens que o mundo não era digno, não alcançaram a promessa que ele fez em Gênesis, capítulo de número 3 e o verso 15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, Satanás. Por que eles não alcançaram? Porque Deus estava pensando em nós, a igreja, para este tempo, tempo da nova dispensação, da nova aliança. Oh glória! E quando eu li esse texto mais uma vez, a minha alma se alegrou, eu fiquei agradecendo a Deus, porque no verso de número 40, ele diz o seguinte, 39 e 40 do 11, ele diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A continuação: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh glória! Isso me leva à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que Paulo disse que os mortos ressuscitarão primeiro.
no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. É estes que eu estou falando deles, que está no escritor aos Hebreus. E tantos que dormiram em Cristo Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha nós aí, nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, para sempre estarmos com o Senhor. Observe que a promessa de Deus para toda a gama de profetas do Antigo Testamento, ela não poderia ser concluída na sua conclusão, plenitude, sem a igreja. Então Deus, pensando em nós, pensando na igreja, os manteve em um lugar confortável, de descanso, mas pensando em mim, pensando nos que estão aqui no estúdio, pensando nos que estão agora nos assistindo e nos ouvindo, inclusive você. O Senhor disse, pensando Deus algo melhor ao nosso respeito, para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoados. Oh glória! Isso, o meu coração se alegra, porque eu sei que Deus pensou em mim, pensou em você, muito antes de nós o ter conhecimento dEle. O capítulo 12, eu entendo que é uma continuação do assunto do escritor aos Hebreus, e ele fala algo tremendo, e eu já estou na conclusão. Capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas que ele cita aqui? Os heróis, a gama de profeta, reis, piedosos, os patriarcas do Antigo Testamento. Nuvem de testemunha, pela fé. Aí ele diz, nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh glória! Apenas a parte A do verso 2 do capítulo 12. Olha para Jesus nesta noite. Ainda tem fé no teu coração? Ainda há fé no teu coração, apesar do que você tem passado, do que você tem enfrentado, do que você tem suportado, e talvez você não tenha nem lágrimas para chorar mais. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer, olha para Jesus. Você olhou para muitas coisas. Você olhou para muitas coisas que te trouxe decepções. Você foi decepcionado. Você se entristeceu. Você ficou triste ao ponto de desistir da caminhada. Mas eu te digo nesta noite, volta o teu olhar para Jesus. Aleluia. Volta o teu olhar para Jesus. Volta a crer no Senhor Jesus, porque a tua alma não irá para a perdição, ela irá para aqueles que irão conservar a alma, como disse o escritor aos Hebreus. Eu quero concluir te dizendo que você tem de Deus a oportunidade nesta noite de olhar para Jesus, autor, Ele é o autor. Falamos da fé salvífica que Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 2. Paulo disse que todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Olha para Cristo, volta-te para Cristo.
aceita a Cristo como aquele autor da fé, aleluia, que nos enche o coração de fé para caminhar após si e gozar da vida eterna. Eu vou ler mais uma vez no capítulo 10, o verso de número 39, para concluir esta palavra, dizendo o seguinte: capítulo 39, isto é, versículo 39, do capítulo 10 do escritor aos Hebreus. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, se você crer nesta noite no Senhor Jesus, Ele vai te dar fé suficiente, Ele vai te dar força suficiente, Ele vai te animar ao ponto de você se levantar. Eu não sei o que foi que te fez atrofiar, diminuir, ao ponto de você parar na caminhada. Foi uma enfermidade? Foi uma opressão? Foi uma perseguição? Não me compete saber, mas eu quero te dizer, foi algum sofrimento, alguma luta? Não. O sofrimento, as lutas, as enfermidades, as opressões, as guerras, não podem nos tirar da presença do Senhor. Não pode. Se houver fé, Deus nos fará triunfar. Você que me ouve, que me assiste nesta noite, saiba de que, se você se levantar desta circunstância, dizendo: Jesus, eu não tenho força suficiente, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Faça isto, faça desta forma, e não seja daquele grupo que se retira para a perdição. Não, seja deste grupo, nós, os que permanecem crendo para a conservação da alma. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.